Olá, sou o Cláudio Balbino e nesse vídeo eu vou mostrar como você pode automatizar a criação de eventos no Google Calendário com um link para videoconferência com o Meet. Se você é novo aqui no canal, já aproveite e já se inscreva e ative o sininho para ser lembrado sempre que tiver um novo conteúdo. Então vamos lá? Vamos ao que interessa? Vamos automatizar? Bom, esse aqui é o nosso workflow. Então, nós vamos utilizar aqui o N8N. Se você não conhece o N8N, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para o vídeo de introdução ao N8N. Bom, nesse workflow, nós vamos aqui mostrar um caso de uso, onde então nós automatizamos a criação aí de eventos no Google Calendário com o link do Google Meet. E para isso, nós vamos criar esse agendamento utilizando um aplicativo, né, do Glide Apps. Se você também não conhece o Glide Apps, também vou deixar um link na descrição para que você possa criar aí a sua conta e testar essa ferramenta também, que é no code, ok? Bom, esse workflow ele tem então aqui duas etapas, né? A primeira etapa é onde ele, assim que o aluno, né, o interessado ali, no caso, ele solicita ali uma mentoria lá no aplicativo, o mentor, né, o profissional que vai dar a mentoria, ele recebe ali um e-mail. E aí, então, é marcado, né, planilha, que esse e-mail foi enviado para o mentor, para que ele aceite a mentoria. Assim que ele aceitar a mentoria, a segunda etapa aqui do nosso workflow, quando ele rodar num novo intervalo, e aí você define o intervalo que você entende que é melhor para o seu processo, ele então vai fazer o agendamento, né, do evento no Google Calendário, com o link do Google Meet, e vai atualizar então a planilha. Quando você cria o Google Calendário, automaticamente o participante, né, ele que abriu, que solicitou o serviço, ele vai receber um e-mail de convite para essa reunião, ok? Então, vamos passar então cada um desses nós, vou mostrar como que eu configurei cada um deles. Então, o primeiro nó que eu adicionei foi um intervalo, e aqui você define o intervalo que você entende que seja mais apropriado para o seu processo. Eu deixei aqui 1 minuto, pode colocar mais tempo. O segundo nó, eu vou utilizar aqui o Google Sheet, então eu vou utilizar o nó Read Sheet. E aqui eu já executei, né, o meu workflow para obter então as informações. E lembrando, né, que para você utilizar cada um dos nós, né, os nós ali dos serviços, melhor dizendo, você precisa criar a sua credencial, tá? E para você criar uma credencial, você pode clicar aqui em Create New e seguir as orientações. Em todos os nós existem aqui uma descrição de como você faz a configuração, a criação da sua conexão. Tá? Então você clica aqui em Open Docs e aí você, para cada serviço, né, você vai seguir as instruções de como criar a sua conexão. Eu selecionei aqui então o método de autenticação e a minha credencial. Então, eu vou fazer isso para todos os nós, né? A partir dos próximos nós eu não vou mencionar mais isso, então para cada nó você precisa se autenticar, né? Selecionar a sua conexão. E aí aqui eu vou definir o meu resource como resource sheet, operation read, formo o spreadsheet ID, no caso aqui você vai pegar então esse conjunto aqui de caracteres, né, após aqui o D, né, então você pega entre duas barras aqui finais, você copia ele e adiciona aqui no campo spreadsheet ID.
define o seu range, aqui por default ele vem de A a F, aí você altera de acordo com a sua planilha, coloquei a minha de A a Q. Data start pode manter como 1, key room você pode manter como 0, e aqui você adiciona essa opção, né, de Value Render Mode e seleciona a opção Format Value, para trazer formatado exatamente como está lá na sua planilha. No seguinte, eu utilizei um if, então esse if ele vai pegar registros que não estejam agendados, né? Ele já não passou por todo pela etapa 1 e etapa 2. Então, que no meu caso, né, eu selecionei aqui, vou pegar então um current node, input data, JSON, e aí eu selecionei aqui, ó, o meu campo, né, a minha coluna, o agendado, que no caso ele esteja vazio, né, is empty. Então, se ainda ele não foi agendado, a primeira etapa ele vai mandar, então, ele vem para um segundo if, e aí se a solicitação já foi enviada. A solicitação, no caso aqui, para o mentor, né? Para o profissional que foi, o usuário requisitou, no nosso exemplo, a mentoria. Então, da mesma maneira, eu vou adicionar ali o campo. Então, se o meu campo do aceite mentor, né? Lembrando, né, esse current node, input data, JSON, o aceite, o campo, a coluna aceite mentor, ela esteja vazia, e além disso, o e-mail para o mentor, ele também esteja vazio, né? Os dois campos estejam vazios. Então, o mentor ainda não aceitou e o campo lá de e-mail para o mentor não esteja vazio, ou seja, não foi enviado. Resumindo, né, ele não passou então pela primeira etapa do nosso workflow. Então, se a condição for verdadeira, as duas situações, ele vai pegar então, eu utilizei aqui um nó HTTP request, ele pega o link da imagem que o usuário solicitou, né? Que no caso é o recibo do Pix, no nosso exemplo, mas pode ser um outro tipo de documento, uma transferência, um boleto, e aí depende do seu processo, né? Da mesma maneira, então, seleciono aqui, né, o comprovante, a coluna comprovante, defino aqui response format como file, e aí ele vem aqui como binário, propriedade do binário como data, e as demais informações aqui não há necessidade de alterar. Então esse aqui vai ser o nome do nosso arquivo, nosso anexo, né? Aí então vou mandar o e-mail para o mentor. O primeiro e-mail vai para o mentor. Então você define resource como message, operation como send, define ali um título e formata a sua mensagem, né? Aqui eu utilizei alguns campos aqui. São variáveis com o nome do mentorado, a data para a mentoria, o início, o horário de início e a necessidade que ele informou, né? O objetivo dele com aquela mentoria, né? Os assuntos que ele quer abordar na mentoria. Define, informa aqui, adiciona, né, o to e-mail, campo to e-mail, e aí, no caso, vai para, vamos automatizar, e aqui eu deixei como um campo fixo, mas poderia ser um campo variável. Adiciona esse campo, né, field attachment, que é o anexo, e o nome aqui como data, que é o arquivo que vem do nó HTTP request. Adicionei também o campo sender name, né, para não aparecer só o endereço do e-mail, mas com um nome, aqui no caso é o nome da aplicação, né. O segundo e-mail ele vai para o usuário, né, quem solicitou o serviço. Da mesma maneira você vai configurar, né, esse nó.
E aqui a diferença é o e-mail, eu defini então o e-mail, né, do solicitante, eu busquei lá no NoIF, a saída do NoIF, deixei o sender name, e aqui eu tirei, né, o campo lá de anexo, né, o anexo não vai lá para o usuário. Aí eu utilizo na sequência o noSet, que ele vai então marcar lá o campo, a coluna, né, e-mail mentor como verdadeiro, e o que eu vou utilizar como room ID, né, a minha coluna room ID, vai ser a chave então que vai ser informada no nó seguinte do sheet, né. E aí eu vou atualizar a minha planilha com as informações ali do set, defino ali o sort como sheet, operation eu altero ali para update, é o mesmo spreadsheet ID, define range, data start room, key room mantém como está, e o key é o nome que está que eu defini lá no nó anterior do set. Então, isso aqui é a primeira etapa. O usuário solicitando o serviço de mentoria. Então, ele pega o anexo, né, da solicitação, que é o comprovante, envia um e-mail ali para o mentor, envia também um e-mail para o usuário, confirmando lá o pedido dele de mentoria e atualiza a planilha. Na segunda etapa aqui do nosso workflow, depois que o mentor, né, ele aceitou, deu o aceite no serviço, ele recebeu lá o e-mail, tá ok, ele recebeu o dinheiro, ele vai lá, aceita o serviço, né? Então, o nó seguinte também aqui, ele é um if, né? Então ele pergunta, né, se o nosso campo é agendado, que é o primeiro filtro, né, já está marcado como sim, ou seja, ele mandou, né, o e-mail. O segundo aqui é se ele tem o aceite do mentor, né, então eu coloquei aqui não contém o não, né, nesse caso, é porque ele tem duas opções, né, aceito pelo mentor e não aceito pelo mentor. Então, quando o mentor ele marca como aceito, então ele vai pegar o campo nessa coluna, se tiver a palavra não, então ele segue ali como verdadeiro, né? No caso, quando ele não contém, né? Se ele não contiver o não, ele segue o fluxo da segunda etapa, que é, então, a criação do evento no Google Calendário com o link do Google Meet. Né? No caso ali vai ser uma mentoria virtual. Bom, aí eu vou ter que utilizar um nó aqui para formatar, né, o horário, tá? E a data, né? O horário aqui e a data. Então, a ação é format date. Aí eu vou buscar, então, a coluna data. Propriedade você deixa como data. Altera aqui para custom format, que eu vou ter que formatar, né? Vai ter que ser customizado. E aí eu busquei o formato do Google Calendário, tá? Então, como que eu formatei ele, né? O formato lá no Google Calendário é esse aqui, ó. Ano, mês e dia, separado pelo hífen, um T, aí o campo data e o Z. Tá? Esse é o formato. E aí eu adiciono algumas opções, né? Então eu adicionei aqui o from format, ou seja, ele do formato, né, para esse. Então a minha coluna está como dia, mês e ano, separado por barra.
e qual o meu time zone? Aí você seleciona, no meu caso aqui, eu selecionei América São Paulo. Tá? Eu faço isso também para o horário de término, né? Então eu tenho o horário de início e o horário de término. Então eu faço isso para os dois. Né? Então eu pego da mesma maneira lá data, e aqui no formato eu peguei lá então a data, né? O formato de data, e adicionei aqui o horário, né? Então eu adicionei aqui o término. E no nó anterior é o início, né? Que é a coluna aqui de início e de término. Tá? E aí, para formatar, utilizar então o nó do Google Calendário, eu vou buscar então essas informações aí do início, né, e do término, não nas colunas de início e término, mas nos nós de formatação, né, que nós acabamos de criar. Então aqui eu vou utilizar o Resource Event, eu vou Operation, eu create, eu vou criar então esse evento, seleciono o meu calendário. E aqui, como eu mencionei, né, o início e o término, então eu busco nos nós anterior, né? Então eu pego lá o início, o data, né? Que eu peguei ali já formatado, né? Então nó que eu nomeei lá como início. E o end é o término, né? Tá vendo que ele vem aqui, que é o das 10 horas. Bom, eu marco aqui para deixar como default os lembretes. Adicione, então, os participantes. No caso aqui, eu só tenho um, né? Que é quem solicitou o serviço. Então, eu seleciono lá o e-mail dele. Adiciono aqui o campo Conference Data, né? O serviço Google Meet. Defino a descrição, que é o que vai no corpo lá, né? Da mensagem. Então, a mentoria vamos automatizar em tal data com fulano, que é o usuário que solicitou lá a mentoria. Send updates deixei como todos. O título, né? Mentoria vamos automatizar para o nome do usuário. No nó seguinte eu vou utilizar o nó set, então, que vai então marcar lá o registro como agendado. Então eu seleciono aqui, adiciono, né, os valores. Primeiro, marcar lá a minha coluna agendado como verdadeiro. Na coluna link da agenda eu vou buscar, então, lá no nó do Google Calendário, o link desse evento, né? Current Data, Input, Current Node, Input Data. Então eu peguei aqui, né, o link do evento e também o link do vídeo. Os dois lá eu busquei no nó do Google Calendário. E defini como que o meu Room ID. E aí eu atualizo a minha planilha, né, utilizando lá o Google Sheet, operação update, busco então o nome ali, o número, o código, né, da minha Spreadsheet ID, defino o range e defino ali o key, né, é o mesmo nome, né, então copia e cola, que está definido lá no nó if. Então ele faz essa atualização.
Bom, então esse aqui é o nosso workflow. Então eu vou lá para o Glide, vou definir primeiro aqui, ó, vou pegar aqui no caso um perfil aqui de um usuário, né? Então a primeira etapa ele vai solicitar, então eu vou criar um agendamento, né? Então eu defino ali ó, um horário, ó, quero que seja no dia 9, às 17 horas, ele traz ali as informações de duração, de valor, aí ele define aqui né, a forma de pagamento, o vídeo de agendamentos, seleciono o nosso anexo, no caso tiver no celular eu posso tirar a foto, né, ou buscar a imagem no celular. Quando ele preencher o campo, aí ele vai ativar o botão de solicitar agora. Então eu vou clicar aqui em solicitar agora, e na sequência, o mentor precisa aprovar né, essa solicitação. Então, vou alterar aqui para o mentor, no caso aqui o Cláudio, que é essa solicitação, aguardando o aceite do mentor. Então, eu vou executar. Bom, então ele já mandou, nessa primeira etapa, o e-mail para o mentor, para o usuário, né, para o cliente, e atualizou a planilha. Então, vamos lá. Primeira mensagem, ela já recebeu, né, com os dados da mentoria, e inclusive aqui com o anexo. Também o mentorado também já recebeu ali a solicitação, né, a confirmação da solicitação. Ok? Então, nesse caso aqui, o mentor ele vai então clicar ali como aceite, né, vai mudar ali o status, né, vai informar como aceito. Então já está aguardando o agendamento. Aí voltamos ali para o nosso workflow. Lembrando que tudo isso é automático, né, pessoal? E para isso é importante ativar o seu workflow, né? Execute automaticamente. Então agora eu vou executar a segunda etapa, que é a criação lá do evento, então, no Google Calendário, com um link do Google Meet, né? Será realizada a videoconferência. Bom, o usuário ele vai receber um e-mail né, com o agendamento. Já recebeu o convite, ó. Aí ele clica em aceite, você já vai lá para a agenda dele. Aceitou. E aqui no caso ele pode consultar, né, como eu coloquei lá no corpo da mensagem, a seu agendamento, né? Então aqui já aparece, ó, já ativa aqui os botões, né, para ele que ele possa então consultar a agenda ou acessar lá o link da videoconferência, né, visualizar. Né? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, né, que essa dica e que esse caso de uso seja útil aí para você. Né? Se você gostou, aproveite aí já curta, comente, é muito importante, deixe aí suas observações, seus comentários. Caso você queira ver algum cenário específico, então pode deixar aí no link, né, na descrição. Compartilha, né, para que o nosso conteúdo chegue a um número maior de pessoas. Também você pode interagir com a gente lá no nosso grupo do Telegram do Vamos Automatizar BR. Tá ok, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo e um grande abraço.